Boa noite a todos, queridos irmãos dos dois planos de vida. Que nos abençoe Jesus, o doce Rabi da Galileia. Todos nós recebemos uma mensagem ao entrarmos aqui na casa. Nós gostaríamos que cada um pegasse a sua para nos acompanhar na leitura. É do Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Ação de paz. No teu círculo de amigos, não faltam aqueles que cultivam a violência, a arrogância, o espírito perturbador. Bulhentos, irrequietos, gostam de promover desordens, sempre armados contra tudo e todos. Cuidado com eles. Aconselham a anarquia, estimulam as arruaças, encorajam a malquerência. Não te inspires na poluição mental responsável pelo seu comportamento alienado. Trata-os com gentileza. No entanto, poupa-te a sua convivência malfazeja. Eles são cansativos pela instabilidade e exaurem aqueles que os cercam em razão da agressividade em que se debate. A quem aconselhe e revide a qualquer ofensa. Reproche a toda insinuação. Respostas ácidas às provocações. O fogo não se acaba quando se lhes atira combustível. Assim também acontece com o mal. A única alternativa é a que decorre da ação do bem, que apaga as labaredas da violência e estabelece a paz na qual o progresso se firma. És instrumento da vida, para a tua e a felicidade geral. Esparge alegria, sem fomentar o pandemônio. Irradia dignidade, sem caratonha ou simulação sisuda. Favorece a paz, sem pieguismo ou receio da perturbação. Tua realidade íntima, tua forma de vida pessoal. Vive em paz e apazigua todos quantos se acerquem de ti. Vamos orar, meus irmãos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, a Jesus, o meigo Rabi da Galileia, e a nossa querida mãe amada, Maria Santíssima. Sob a coordenação do Dr. Bezerra de Menezes, que coordena todas as atividades desenvolvidas nessa casa. Portanto, esses espíritos amigos já se fazem presentes para estar aqui a postos, colocando em nossas mentes e em nossos corações a mansuetude, colocando em nossas mentes o que for de melhor que o nosso irmão vai promover daqui a alguns instantes, nos falando do livro Céu e Inferno. Portanto, que nós estejamos já postos para receber os ensinamentos dessa noite e, consequentemente, colocarmos em prática. Para, ao retornarmos à verdadeira vida, que é a vida espiritual, possamos deixar esse mundo um pouquinho melhor. Sendo assim, Jesus, gratidão por mais essa noite de aprendizado. Cuida de cada um de nós aqui presente, encarnados e desencarnados. E coloca no coração e na mente do Washington as palavras certas, para que, através desse estudo, nós também possamos promover a nossa paz íntima e, consequentemente, a paz do mundo inteiro. Que assim seja, graças a Deus. A palavra, então, nosso irmão Washington, que vai falar sobre inferno. Deixa eu ver se... Boa noite a todos. Sejam sempre bem-vindos, encarnados, desencarnados. Que a doce paz do Mestre da Paz mantenha a paz em todos nós.
Então, a apresentação de hoje, a nossa exposição, nossa conversa, é sobre o capítulo 4 do livro Céu e Inferno, obra que nós estamos visitando nesse ano, e que fala justamente do inferno. E eu solicitei pessoalmente a Carla o tema, porque recém-saído de lá, recém-liberto, então está fresquinha na memória. O Lourdes, nós estamos, né? Nós dois aí. Então está fresquinho na memória, então seria mais fácil para eu trazer o tema. Não me causaria incômodo algum. As religiões, elas são construídas sobre 3 pilares, basicamente: medo, culpa e recompensa. As regras que não são seguidas, ou até mesmo aquelas que são criticadas, merecem como recompensa a condenação eterna. Por ser pecador, eu e minha descendência somos merecedores de todo sofrimento. Texto do livro de Êxodos, capítulo 20, versículos 5 e 6. Sou Deus zeloso e castigo filhos pelos pecados dos pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas mostro bondade até 1000 gerações àqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Se pegarmos essa passagem isolada, ela condiz com aquilo que nós esperamos de Deus: amor, justiça, bondade. Quando Deus, segundo o texto, visita os meus netos, meus filhos, netos, bisnetos, por um pecado que eu cometi, seria justiça ou vingança? Justiça ou vingança, gente? Retaliação. Retaliação também chega a ser retaliação. Retaliação condiz com Deus, que é todo amor, que é todo bondade? Não. E qual é a visão espírita a respeito desta passagem? Ana, Lilena, gostariam de esclarecer? Como? Então, quando vem o Espiritismo, os Espíritos nos abrem a responsabilidade dos nossos atos, nós enxergamos aqui apenas a consequência dos nossos atos. Porque quando visita o pecado, a consequência do pecado cometido nesta vida, em 3, 4 gerações à frente, há um tempo, até na 2ª geração, há um tempo hábil para que eu possa retornar à existência e expiar aquele mal que eu causei. Isso é justiça. Isso é chamar a responsabilidade à minha pessoa para aquilo que eu fiz. E não sendo castigo, porque a maioria das vezes somos nós que solicitamos esta provação para termos até a nossa própria consciência tranquila. Como foi o caso de Judas, que só teve a consciência tranquila mesmo sendo resgatado pessoalmente por Maria e dito que ele estava perdoado, ele não se perdoava e pediu para vir e passar pela provação, como Joana d'Arc, e todo o sofrimento. E só aí a consciência dele. Nada lhe foi pedido em relação a isso. Era um inferno moral, né, por aquilo que ele cometeu, tanto com o mestre amado quanto consigo mesmo, que não o deixava se sentir perdoado. Então, o medo e a culpa são ferramentas poderosas para a dominação dos fiéis. E tudo bem, porque nós ainda precisamos desses artifícios, ainda precisamos do cabresto, ainda precisamos ser amedrontados para termos, para seguirmos com algumas condutas e aprendendo desta forma
isso chegar até o nosso coração, o nosso espírito, e daí em diante fazermos sem precisar de ninguém vigiando, ou sem precisar de nenhuma noção de condenação para que o bem seja finalmente realizado. E caso, ainda seguindo no tripé, medo, culpa e recompensa, e caso siga todas as regras sem criticar, as benesses do céu me aguardam. Então, no cristianismo, os maus recebem a condenação inapelável da danação eterna, e os bons, a contemplação eterna no céu. E essa visão, ela também não está condizente com o amor e a justiça de Deus, dentro daquilo que a religião traz. E ainda se estranha porque há tantas pessoas que se dizem ateus, ou mesmo sem religião, representando cerca de 13 a 17% de toda a população mundial, estando apenas atrás dos que se dizem cristãos e dos muçulmanos. E sobre a condenação, ainda há um enorme porém. Aqueles que são realmente maus, que se comprazem, que têm prazer em levar a maldade, em praticar a maldade, segundo a visão do cristão, eles chegam, são recebidos ao inferno, então teria aí a condenação eterna, mas eles recebem como premiação transformarem-se em demônios e virem até a terra, trazer danação àqueles que querem se redimir, que querem fazer o bem, e também são angariados para o exército na luta contra Deus. Então, não é condenação, é premiação. Eu já faço a maldade aqui, vou para o inferno e tenho a eternidade para praticar essa maldade livremente. Essa é a visão, é a noção que a religião traz a respeito do inferno e dos demônios. Já o Espiritismo não segue, mesmo tendo a base de fé no cristianismo, não segue essa visão sobre céu e inferno. Então, a visão é muito parecida com a das crenças pagãs, onde o local de sofrimento ele é recebido, passa-se por aquele período de remissão e depois ele é liberto. E o chefe, o coordenador lá daquela região, ele não manda ninguém para vir angariar na terra, aqui entre os homens, espalhar o mal para angariar pessoas para lá. Ele simplesmente está ali tomando conta de todo aquele processo e depois uma responsabilidade que lhe cabe. Mas o céu e o inferno existem. E o inferno está muito mais próximo de nós do que queremos admitir. Segundo o filósofo existencialista francês Jean-Paul Sartre, o inferno são os outros. Isso significa que todo mal que me ocorre, ele parte do outro. Ele não está em mim. E até faz um certo sentido esse pensamento dele, porque uma pessoa que está ali sozinha, tranquila, ela não vai se estressar, não vai se irritar. Está ali assistindo, igual o meu caso, estou ali assistindo meu filme sozinho, em casa, não vou me irritar, a não ser que um filme seja irritante. Então, numa situação hipotética, estou eu viajando, meu carro, tranquilo, estrada boa, todo o asfalto ali tranquilo, sem risco, ouvindo meu rock and roll, em paz comigo mesmo, com o mundo, o tempo está maravilhoso, a estrada está verdinha. Aí
Do nada, eu vejo aproximando o Hélio com a carreta carregada de madeira e vinho quente chegando próximo de mim. E eu começo a ficar estressado com isso, porque ele começa a me pressionar a andar mais rápido. Talvez a viagem esteja em atraso, ele esteja cansado. E ele começa a me pressionar. E eu detesto correr, gente. Eu sou igual uma vovozinha para dirigir. 80, 90 no máximo. E se tem uma coisa que me estressa, é eu ter que correr na estrada. Acabou a minha viagem. Ela se transforma no inferno. Não por mim, mas por causa do meu amigo caminhoneiro. Outra situação hipotética. Estou em casa, menino, cheio do trabalho, cansado, estressado. A única coisa que eu quero é tomar um banho, comer alguma coisa, sentar na frente da televisão com o controle e ficar apertando ele, que é a caixa do nada, né? De preferência com a boca aberta e babando, né? Em vez disso, quando eu piso dentro de casa, chega a minha esposa, já você conhece bem ela, baixinha, né? E me joga aquele monte de problema que aconteceu durante o dia. É cachorro que mordeu, que comeu galinha, é o pente de ovo que caiu no chão, é a bomba d'água que queimou, é o filho que não respondeu a mensagem que ela queria. Inferno. Briga, discussão e eu tendo que dormir no sofá. Daí vem o seguinte questionamento. Que nós estamos sendo, aliás, não, duas reflexões para nós. O que estamos sendo na vida do outro? Bênção ou maldição? O que nossa ausência provoca quando deixamos o ambiente ou qualquer lugar? O que nossa ausência provoca? Saudade ou alívio? Segundo o filósofo inglês Thomas Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem. Então, não precisamos de feras para nos atacar. Nós mesmos provocamos esse ataque, essa fera, despertamos essa fera em nós. Melhor seria, então, viver sozinho. Eu tendo todas as minhas necessidades satisfeitas, tendo comida, tendo, no meu caso, os meus livros, o violão, uns filmes para assistir, tranquilo, nada me abala, né? Tem um memezinho que você joga água dentro do copo, nada me abala, né? E, tranquilo. Mas aí vem o poeta britânico John Donne e diz o seguinte: ninguém é uma ilha. Nós precisamos, como seres sociais, da companhia um do outro. Alguém assistiu o filme Náufrago com Tom Hanks? Ele sofre um acidente de avião, ele é funcionário da FedEx, que é a empresa de correios, né, americana, e ele cai numa ilha. O avião cai no mar e ele fica lá na ilha, totalmente sozinho, isolado. E a vida dele é tão boa, tão tranquila, que ele adota uma bola que ele achou que ia ser entregue, e ele desenha uma cara lá e fica chamando a cara de a bola, né, que é a bola da marca Wilson, e ele fica conversando com essa bola. Então, se fosse bom ficar sozinho, ele não enlouqueceria. Quase, né? Enlouqueceria. Então, nós fazemos parte, nós somos seres sociais, fazemos parte de um grupo e precisamos da companhia um do outro para podermos caminhar, para poder aprender, até mesmo para nos sustentar no momento de adversidade. Então, aqueles que se isolam, eles estão perdendo a oportunidade desse aprendizado, desse convívio. Tudo bem, há momentos que a gente precisa mesmo do isolamento, da reflexão, da introspecção. É saudável, mas nós não podemos estender isso além da conta. Como as pessoas que ficam enclausuradas, ou que viram eremitas, estão perdendo esse convívio. Assim sendo, viver isolado, enclausurado, não é uma solução.
E só vai me irritar quem eu permitir que me irrite. Sou eu que dou poder ao outro para ele me tirar do sério. Pensamento, frase, conclusão, aliás, do psicoterapeuta alemão Bert Hellinger. Uma pessoa emocionalmente ferida encontrará ofensa em quase tudo que os outros fizerem. Já uma pessoa curada entende que as ações dos outros nada têm a ver com ela. Então, quando nós estamos curados, todo lixo que o outro joga, nós não guardamos. Nós temos a consciência que aquele lixo é responsabilidade do outro. Eu não vou compartilhar desse lixo, seja o que for. Aquilo de ruim que o outro projeta em mim, eu estarei tranquilo, estarei blindado pela cura, pela serenidade, para não me deixar abalar e não entrar na mesma sintonia e não virar um inferno naquele momento. Então, parafraseando e contradizendo o pensamento de Sartre, o inferno, na verdade, sou eu. Falta-me a serenidade para não me deixar abalar com a diversidade do outro, por fatores externos, e a empatia para entender a situação do outro, a compreender e a não revidar quando eu deveria simplesmente acolher. Tranquilo até aqui? Comentários? Acréscimos? As coroas do inferno são todos, nós somos o outro. Sim, perfeitamente. Quando fala do inferno, somos outros, nós somos o outro em algum momento. Né? Friedrich Nietzsche disse o seguinte: eu sou vários, há multidões em mim. Na mesa da minha alma sentam-se muitos, e eu sou todos eles. Há um velho, uma criança, um sábio, um tolo. Você nunca saberá com quem está sentado ou quanto tempo permanecerá com cada um de mim. Mas prometo que, se nos sentarmos à mesa, nesse ritual sagrado, eu lhe entregarei ao menos um dos tantos que sou. E correrei os riscos de estarmos juntos no mesmo plano. Desde logo, evite ilusões. Também tem um lado mau, ruim, que tento manter preso e que, quando se solta, me envergonha. Não sou santo, nem exemplo, infelizmente. Entre tantos, um dia me desculpo. Um dia serei eu mesmo, definitivamente. Como já foi dito, ouse conquistar a ti mesmo. Sócrates disse: conheça-te a ti mesmo. O autoconhecimento é uma ferramenta poderosa para calar nossas vozes interiores e acalmar o nosso inferno interior. Então eu volto a afirmar: o inferno realmente existe, dentro e fora de nós. E, dando um de Guimarães Rosa, que gostava de inventar palavras, o grau de infernidade, que também pode ser traduzido como enfermidade, que há em nós é que define a zona infernal para a qual seremos ou não atraídos. Só a perfeição é imutável e eterna. Nossa imperfeição espiritual, moral, é transitória e durará o tempo que levarmos
para conquistar o bem em nós mesmos. A felicidade está logo à frente. É o nosso futuro. Podemos perfeitamente fazer presente essa felicidade, mas se ainda não temos essa condição, plantá-la para o futuro. Estacionar é apenas atraso. Retroceder não é uma opção, até porque é impossível. E render-se está fora de cogitação. Essa música que vou apresentar agora é do Tino Valença. Desculpa, não era para acontecer isso não. Coisas de apresentações ao vivo. E ela fala justamente de depois vocês podem visitar a letra, né? Dá no Google, e dar uma lida na história para compreenderem melhor. Até a Carla uma vez me pediu a opinião a respeito dessa música que ela chegou a apresentar em uma de suas palestras, a música Revida. E ela conta uma história de um espírito que passa um período no umbral. Então seria um inferno para ele. Incomparável escuridão, noite mista de tortura e desvios abissais, sonoro sofreguidão. Os ais não escutam os ais, o silêncio me acusa, meu pensamento se esvai, o universo sem cor. Mas em meio à enfermidade, sumo, acende em prece, acende claridades e resplandece, e acalma a tempestade. Onde o plágio que nos une, onde o peso de granitos, onde a sentença que zune, se o amor é maior que meu fim, a oração, a vida, a esperança me acalenta, Deus. Sinto um som e um seio me envolve, criança serei. Onde o plágio que nos une, onde o peso de granitos, onde a sentença que zune, se o amor é maior que meu fim, a oração, a vida, a esperança me acalenta, Deus. Sinto um som e um seio me envolve, criança serei.
coração a vida, a esperança, me acalenta, Deus. Sinto um sono e um seio me envolve, criança serei. Criança serei. Criança serei. Agora sim. Então a música, além dela falar da esperança de que aquele sofrimento não é eterno, ele tem um fim, e às vezes a condenação eterna, o sofrimento que se espera é muito mais brando, e daí a misericórdia e o amor de Deus se manifestando. Porque se Deus realmente fosse pesar a mão sobre tudo, a ferro e a fogo, ele teria deixado de existir há muito tempo. Mas infelizmente, as zonas umbralinas infernais não foram criadas para nós, mas por nós, por nossos pensamentos, desejos e instintos descontrolados. E continuará existindo até domarmos os nossos instintos, as nossas paixões, mesmo quando estivermos no mundo de regeneração. Então, o mal ainda continuará. Essas zonas umbralinas, por causa do nosso desalinho, ainda permanecerão, mas num nível muito mais brando do que nós temos hoje. Então, esse período de regeneração é justamente dominando o nosso turbelinho interior para futuramente nos prepararmos para viver em um mundo feliz. No nosso plano de existência, na realidade física, há uma gama de ambientes, de localidades, de cidades, de cenários, com grandes diferenças entre si. E no plano astral não é diferente. As muitas moradas citadas por Jesus também se aplicam ao planeta, ao nosso planeta, tanto na realidade física quanto espiritual. Porém, essas regiões no plano espiritual não são delimitadas ou estão em posição geográfica como é na realidade física. Elas estão separadas por situação vibratória. É como o rádio antigo, que tem ali as estações muito bem definidas, ou as televisões antigas, né, que tinha ali o seletor, né? Então, conforme a estação, conforme a seleção que eu fizer, eu vou ouvir determinada música ou assistir determinado canal. Está tudo ali, concentrado no aparelho. À medida que nos sintonizamos com determinada estação, nós teremos a recepção daquela estação de rádio ou televisão. Então, eu tenho muito tempo que eu não assisto TV aberta. Antigamente, né, eu assistia o SBT no número 5 e a Globo no número 12, não sei se é assim mais. Mas eu acho que a maioria de nós aqui, né, tem essa lembrança aí. Então não adianta eu querer assistir Chaves, que passava no SBT, sintonizando a Globo. Eu precisava sintonizar com o SBT. Então, o mundo espiritual, fazendo essa analogia, é dessa forma. São situações vibratórias que estão muito perto uma da outra. E por ser seres tridimensionais, temporais, quando encarnados,
nós temos essa dificuldade de de fazer essa relação, de como assim um plano está logo ao lado e eu não percebi. Então, as obras espíritas, ou até mesmo nós que fazemos parte da reunião mediúnica, temos essa noção. As obras passam, né, e a experiência nos passa. Muitas vezes o espírito está ali, está terrível de sofrimento, e um espírito amigo que o ama está ali chorando ao lado dele, mas a situação vibratória, o sofrimento dele é tamanho que ele não consegue perceber o amor que está ali ao seu lado. Então nós temos essa dificuldade. E no plano espiritual há edificações de pura luz, consideradas aí o céu, onde Bezerra, Joana de Ângeles, Gandhi, Madre Teresa, Ismael, tantos outros têm a sua morada, residem lá. E há outras cujas construções são feitas de trevas, de pensamentos desordenados e de puro ódio. Moradas de entidades verdadeiramente demoníacas, que vivem e semeiam a violência que há nelas ao ser dor, criando um verdadeiro pesadelo para si e para aqueles que estão ali na mesma situação vibratória. São várias cidades, complexos industriais, laboratórios, clubes de orgias, tudo a gosto do freguês. Tristemente, zonas que são visitadas por nós encarnados, muitos de nós, né? Quando estamos no período do sono. Inclusive, estabelecendo contratos, fazendo mal, que nós não temos a coragem, por causa da máscara social, de fazer quando estamos no estado de vigília. Também tem muitas obras que relatam isso. E há muitas representações em obras de ficção desses locais, principalmente aquelas que fazem parte do gênero de terror. Então, essas inspirações muitas vezes são visitas que esses autores estabelecem no plano espiritual. Inclusive, há um grupo que eu até vou citar, que é uma das palestras deles, o grupo Arcas, está muito ligado à linha de pensamento de Ramatiz, e uma das palestras ele fala, o expositor fala de contratos que são estabelecidos no plano espiritual para prejudicar um desafeto. São contratos que duram até mesmo muitos séculos, que são muito difíceis de serem quebrados. Inclusive, as próprias consequências são muito terríveis para quem estabelece. Mas a gente vai falar isso em outra oportunidade. E também há obras espíritas, principalmente brasileiras, que descrevem esses ambientes. Nosso lar, tanto o livro quanto o filme, a gente tem uma noção disso. Memórias de alguém que tirou a própria vida, da Ivone Pereira, pelo Camilo Cândido Botelho, espírito. Então, para não correr risco, né, de derrubarem, então, alguém que tirou a própria vida, vocês já sabem que é a palavra. O Abismo, do médium Ranieri, que não é sustentado, né? Acompanhado, né, por André Luiz, né, ao escrever a obra. Aquela que é chamada Trilogia das Trevas, composta pelas obras Legião, Senhores da Escuridão e A Marca da Besta, do autor espiritual Ângelo Inácio, pelo médium Robson Monteiro, entre várias outras. Aquele outro livro do André Luiz, que tem um espírito que foi um papa, qual que é a obra? Libertação. Libertação também tem uma descrição bem pesada assim, desses ambientes, né? E quem lembra da novela Viagem? Também tem uma representação do Vale, né, daqueles que tiraram a própria vida, que se aproxima muito do que é a realidade.
Tem um filme muito bom que eu adoro, chama Amor Além da Vida, com o saudoso Robin Williams, que também demonstra a ida dele para resgatar o seu amor, que também tirou a própria vida. E ele vai ali numa zona infernal para fazer esse resgate, com bastante dificuldade, correndo o risco até mesmo de ser preso lá, dando spoiler para quem não viu. E no final, para uma obra não espírita, não no final, antes, né, dela cometer o ato, há ali uma ilustração de como ocorre uma psicografia, quando ele já, em espírito, ele chega próximo a ela e fala o nome dele, para ela escrever o nome dele. Então ele aproxima a mão dele na dela e ela escreve o nome dele. Alguns fenômenos de psicografia ocorrem dessa forma. E no final do filme, a noção de reencarnação, quando esse par romântico se encontra numa próxima existência ainda criança, voltando o vínculo que os une. Também, um outro filme da nossa infância, A História Sem Fim, o herói ele precisa passar por um pântano de morte, o pântano da solidão, e só passa por esse pântano quem está tranquilo, quem está feliz. E ele vai com um cavalo. E é uma cena que, quando criança, chocou bastante. Não sei se vocês têm memória desse filme. Criança, é uma cena bastante angustiante, porque o cavalo se assusta e ele começa a ficar angustiado e ele acaba sendo engolido pelo pântano. E o herói também acaba nessa luta para não ser engolido pelo pântano. Então, muitas zonas umbralinas também nesse tipo de sofrimento. Então, os espíritos que vivem nesses locais são torturados por fome, sede, frio, calor, e estão tão próximos da matéria física que chegam até mesmo a sentir os impactos das mudanças climáticas que ocorrem na nossa realidade. São regiões tão densas que os grupos de resgate muitas vezes precisam recorrer aos transportes que há no plano espiritual, como há aqui, inclusive até muito mais avançados, logicamente, porque nós somos um reflexo muito opaco, né, da vida espiritual, e inclusive utilizam roupas especiais para determinados ambientes, para não se sentir, não sofrerem a carga energética tão negativa que há nesses locais. Muitos dos postos de socorro, cidadelas, colônias, se encontram nesses locais e precisam muitas vezes, inclusive, ser defendidos por campos de força, até mesmo por armas que lançam energia, porque os espíritos desordeiros tentam a todo momento atrapalhar o trabalho de resgate, de acolhimento daqueles que sofrem. Em relação às casas espíritas, aos templos, todo local que se estabelece o bem, no plano espiritual, a amplitude desta casa, de outros templos, é muito grande. Nós não temos noção, como encarnados, a não ser que tenhamos a clarividência, para perceber o quanto é amplo esse espaço no plano espiritual. Se tivéssemos também a clarividência, veríamos o quanto possivelmente esse salão está bem mais cheio, com locais com mezaninos amplos, para que aqueles que aqui vêm também sejam até mesmo sendo preparados para o atendimento que ocorrerá na quarta-feira, na nossa reunião mediúnica. E se assim é para o bem, também é para o mal. E se tivéssemos essa clarividência, nem que fosse 5 minutos, às vezes nem de casa nós sairíamos, porque a gente iria se assustar, até mesmo com o ambiente de casa. Se víssemos todo o torvelinho que nós provocamos dentro de casa, todas as companhias que nós com esse torvelinho atraímos. E o que dirá então frequentar boates,
hotéis, bordéis, matadouros e festas onde o instinto é levado ali a cabo, como o nosso famoso carnaval. Mas show de rock tá tranquilo, viu, gente? O show de rock não tem problema, né, irmão? É um ambiente saudável, podem ir que não olha com essa cara, não, é verdade, né? Descrente, mulher de pouca fé. Então, eu indico sobre o plano Vivendo no Mundo dos Espíritos, do Grupo Arcos. Fala sobre o umbral. Quem tiver aí uma especificação maior, né, a respeito. Enfim, nossos pensamentos desordenados são os responsáveis pelo nosso próprio inferno, e nossa falta de serenidade a responsável pelo inferno que nos tornamos para os outros, sendo ambos a chave para nos atrair ao inferno astral. Concluindo, o umbral não é a manifestação da justiça divina e nem punição. É consequência, resultado do nosso desequilíbrio moral e espiritual. E o Espiritismo, como doutrina científica, filosófica e moral, não usa o medo e a culpa, mas a responsabilidade que nos cabe em tudo que nos acontece de bom ou de ruim. Por isso, Raul Teixeira sempre diz: Espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque ao nos depararmos com os nossos demônios, muitas vezes a gente quer correr, porque encarar as nossas dificuldades, a nossa escuridão é às vezes muito difícil. Então, o Espiritismo nos coloca essa responsabilidade dos nossos próprios atos. A estrada que nos leva ao porto seguro já encontra-se aberta e pavimentada. Basta-nos o esforço de escolher caminhar por ela, já que é cheia de curvas e um pouco íngreme, pois temos que subir para alcançar os lugares mais altos e sublimes, que estão acima da poluição da superfície. A nossa mente é um dínamo poderoso, capaz de criar e destruir, capaz de curar e adoecer, de lutar pela vida ou morrer. Enquanto tivermos um pensamento em desalinho e cultivarmos o desequilíbrio em nosso espírito, não poderemos esperar as benesses de uma vida futura feliz, nesta realidade ou na realidade espiritual. A escolha pertence a cada um de nós. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo,
faz todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior, meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar e leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior, meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar e leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Meu amor, deixa eu chorar até cansar e leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Essa canção do saudoso mestre Vanderbilt descreve uma situação emocional de muitas pessoas ao redor do mundo, um estado psicológico que requer muito cuidado, tratamento, tanto médico quanto espiritual. Eu não sei o que se passa na sua mente, eu não sei o inferno que está a sua vida, eu não sei sobre suas lutas, não sei pelo sofrimento que muitas vezes parece tirar o seu ar. Mas lembre-se dos momentos de solidão, de angústia e desespero, do que Jesus nos disse. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. E isto nada tem a ver com religião ou religiosidade. Tem a ver com a esperança e com a certeza de que tudo vai passar, às vezes muito mais rápido do que nós imaginamos. Jesus veio para todos, independente da bandeira religiosa, do sexo, da sexualidade, da nacionalidade. Ele veio para todas as ovelhas e nenhuma ficará perdida. E isso é uma promessa que ele nos fez.
E Ele permitiu que o Consolador viesse para que isso fosse relembrado a nós. Deus não usa um lugar específico para nos ouvir. Ou melhor, o lugar onde Ele nos ouve é dentro de nós mesmos. Caso queira chorar até cansar, chore. Se for preciso gritar para não enlouquecer, grite. Mas não enfrente o inferno sozinho. Nenhum de nós está abandonado, nenhum de nós está sozinho. Por mais que muitas vezes queiramos acreditar nisso. Visite o seu interior frequentemente, mas não permaneça lá. Procure um colo, um ombro, alguém para lhe dar abrigo e te ajudar com os seus desenganos. Nós temos na casa o atendimento fraterno, que acontece às quintas-feiras das 14 às 16 horas, não é isso, Ana? Então, para quem é daqui de Caratinga, logicamente. E não duvido que haja, aquele que está nos assistindo em casa de outra localidade, alguma casa, alguma instituição que ofereça esse abrigo, que ofereça esse acolhimento. Então, nós não estamos sós. Não nos deixemos abater nem desanimar. E no livro do nosso querido Ellison, O Espírito da Letra, no capítulo 13, para quem quiser, há uma análise muito bacana a respeito dessa música, onde Deus possa me ouvir. Eu não fiz a leitura para fazer a minha análise, queria ter a minha própria visão e interpretação dela. Aí depois que eu fiz, que eu escrevi, que eu fui ver o que estava descrito nesse capítulo. Então, uma avaliação muito bacana, muito tocante. E onde quer que você esteja, receba o meu abraço, que a luz do nosso amado Mestre Jesus ilumine o caminho de todos. Deus continue nos abençoando sempre. Deus está aqui nesse momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue a sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele operou na fé, do princípio ao fim, todos os seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor, não te deixará sofrer.
Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É igual toda fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesar a dor, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesar a dor, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite, um bom final de semana e uma semana muito abençoada. Nós agradecemos ao Washington por ter trago o inferno assim, de maneira tão leve, né, com canções, né? Foi muito bom, porque a gente fica preocupado, o inferno é fácil, né, gente? Pela concepção que nos foi apresentada de céu e de inferno, né? Mas foi. Então vamos agradecer ao Pai a oportunidade de mais um dia termos aberto os nossos olhos para a vida física e usufruir da companhia dos nossos familiares, dos nossos amigos, por mais uma vez estarmos aqui reunidos, buscando o entendimento, buscando o consolo, buscando a força para prosseguirmos, cada um de nós, com as suas lutas. Que Jesus, nosso querido Mestre, nos fortaleça sempre, nos inspire, para que, a cada dia, praticando o seu Evangelho, possamos nos melhorar e colaborar para a construção de um mundo mais harmônico, de um mundo mais pacífico, onde a solidariedade verdadeira possa reinar entre todos nós. Dr. Bezerra, nosso querido mentor, o agradecimento por esta casa que nos acolhe, que nos possibilita o estudo, o trabalho, por tantas possibilidades. Muitas graças damos. Que assim seja.